Quero louvar a Deus pela vida do pastor Basílio. Obrigado, viu, pastor? Ceder aqui a tribuna para mim de forma muito honrosa, de forma gentil. Que Deus te recompense por sua gentileza. Também louvar a Deus pela vida dos obreiros nessa casa. Deus abençoe, fazendo menção aqui ao pastor Zé Fernandes. Eu faço menção a todos. E ao meu amigo, o pastor Marcos, mãe Vânia. Que Deus abençoe vocês. Vocês sabem que nós amamos muito vocês e nós nos sentimos muito honrados sempre que estamos juntos. Obrigado. É bom rever aqui o Júlio. Deus abençoe. Muito bom te ver aqui. E enfim, todos os irmãos, e participar desse dia tão gostoso de celebração a Deus pelo Natal. Eu quero ler com os irmãos um texto concernente ao Natal, que está em Lucas capítulo 1, versículo 35, Lucas 1, 35, que diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Hoje é o grande culto do Natal, onde nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. É claro que nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, pois se nós viajarmos em dezembro para Israel, nós vamos ver que neste tempo é muito frio lá em Israel, e é impossível que pastores pastoreiem à noite em Israel nesse período. Então dificilmente Jesus nasceu em dezembro. Os melhores comentaristas dizem que Jesus nasceu entre março e outubro, um período mais quente lá em Israel, que justificaria a aparição dos pastores e o trabalho dos pastores durante a noite. Mas a igreja cristã, a partir do segundo século, ela escolheu uma data para comemorar o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. E a data ficou sendo o dia 25 de dezembro, e hoje nós estamos comemorando o aniversário de Jesus. Eu digo que em dezembro só nasce gente boa. Eu nasci dia 15 de dezembro. Jesus nasceu dia 25 e o Dudu nasceu dia 20. Só gente boa em dezembro. Nós sabemos também que o Senhor Jesus não nasceu no ano zero da era cristã. Por incrível que pareça, há um erro no calendário, e aquilo que seria o ano zero da era cristã, na verdade tem um tempo aí que foi ignorado de 6 anos. É como se Jesus estivesse sendo registrado como se ele tivesse nascendo naquele ano, mas ele já tivesse 6 anos de idade. Tem um lapso aí de 6 anos. Mas isso também não tira o valor e nem a realidade, nem a historicidade, e nem a autoridade dos relatos bíblicos a respeito do Natal. Meu pai, por exemplo, o seu Expedito Adriano de Almeida, ele nasceu dia 14 de julho de 1940, mas ele só foi registrado dia 14 de julho de 1957. Ele tinha 17 anos quando ele foi registrado. E ele só foi registrado porque obrigaram a minha avó a levá-lo para registrar, para que ele pudesse então ir para o exército. Então, isso não tira dele o seu brilho, a sua história, por esta razão.
Aliás, o pessoal fala lá em casa, eu sou o 14º filho da minha mãe, e eu nasci em 15 de dezembro de 1983, mas falam que eu sou muito mais velho do que, de fato e de verdade, o meu registro anota. E eu então fui registrado errado. Bom, isso não muda nada. A igreja convencionou que Jesus nasceu há 2024 anos atrás e convencionou que o dia de comemorarmos o nascimento de Jesus, o Natal, seria 25 de dezembro. E hoje nós estamos comemorando o Natal. Foi uma bênção. Ontem nós tivemos uma ceia na casa de uma família que nos recebeu. Hoje nós estivemos lá em Serrinha, comendo uma comida maravilhosa e na companhia de pessoas, e agora nós estamos aqui na igreja, louvando a Deus. Então esse dia é um dia festivo mesmo, e quando a gente pensa no Natal, a gente pode olhar para o Natal sobre diversas perspectivas, e uma das perspectivas mais importantes que nós devemos ter quanto ao Natal é a respeito da ação, da atuação e da obra ou das obras que o Espírito Santo realizou no Natal. Você já parou para pensar sobre isso? Como o Espírito Santo, como ele atuou no Natal? Eu separei aqui alguns momentos que de forma escriturística, ou seja, de forma bíblica, a gente pode ver a atuação do Espírito Santo no Natal. Então eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo. Dentro do tempo que me foi concedido, eu vou concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia aí, para a gente ver algumas vezes que o Espírito Santo atuou no Natal. Em primeiro lugar, leiamos aí Lucas capítulo 1, versículo 67 em diante, que nesse momento fala de uma primeira atuação do Espírito Santo, que é quando o Espírito age no Natal, tomando a boca do sacerdote Zacarias, para fazer Zacarias profetizar sobre a vida de João Batista, que seria o precursor do ministério e da vida de Cristo. E esta profecia de Zacarias, ela não é fruto da mente do Zacarias, ela não é fruto do desejo paterno de abençoar o filho, ela não é fruto de uma disposição sacerdotal de impetrar a bênção sobre o infante, não. Essa profecia é uma manifestação, é uma palavra que o Espírito Santo dá para Zacarias. Aqui está o momento do Natal, ali está o contexto do Natal, e naquele contexto do Natal, o Espírito Santo vai trabalhar na vida do sacerdote Zacarias e colocar uma palavra profética na boca de Zacarias. Olha o que diz Lucas 1, 67. E Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo, e então profetizou falando: bendito o Senhor Deus de Israel, porque Deus visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou uma grande e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como falou pela boca de seus santos profetas do passado, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar a misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, nós pudéssemos servi-lo sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que
o oriente do alto nos visitou para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino então crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia que havia de mostrar-se a Israel. Aqui nós temos uma primeira obra do Espírito Santo. No Natal, o Espírito tomou a boca do sacerdote Zacarias para profetizar, para proclamar, para falar uma palavra profética sobre João Batista. E nós podemos ver que tudo o que Zacarias falou para João Batista aconteceu em sua vida. Ele foi levantado com autoridade, ele foi usado com uma pregação extraordinária e ele preparou o caminho do nosso Senhor. O Matthew Henry diz que João Batista não é o sol, porque o sol é só Jesus, o sol da justiça. Mas João Batista é a lua que anuncia a chegada do sol. João Batista é o último dos profetas, e toda a palavra que o Espírito usou Zacarias para proferir quanto a João Batista, essa palavra aconteceu. E nisso nós vemos que estas palavras não são fruto apenas do desejo paterno, de uma bênção sacerdotal ou de um homem abençoando uma criança. Não, nós vemos que o Espírito de Deus tomou a boca de Zacarias e falou, e tudo que foi falado foi se cumprindo ao longo dos anos. Agora o Espírito vai trabalhar num segundo momento no Natal. Ele vai trabalhar, ele vai agir conforme está lá. Eu queria ler contigo Lucas 1, 40, 41 e 42. Aqui está um segundo momento em que o Espírito Santo age no Natal. E nesse segundo momento, o Espírito Santo age enchendo Isabel e João Batista da sua presença e da sua alegria. Isabel e Maria, ambas estavam grávidas e as barrigas se encontraram. Quando a barriga de Maria tocou na barriga de Isabel, a Bíblia fala que o Espírito de Deus alegrou o coração de Isabel e encheu Isabel. E ao Isabel ser cheia, a Bíblia diz que aquela alegria transbordou e chegou no João Batista. E alguém diz que o João Batista foi batizado no Espírito Santo, ainda dentro do ventre da própria mãe. Olha o que diz Lucas capítulo 1, versículos 40, 41 e 42. Diz assim: e entrou Maria em casa de Zacarias, e ela entrou saudando a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi o quê? Cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aqui nós temos uma segunda atuação do Espírito Santo, alegrando o coração de Isabel, alegrando o recém-formado, aquele que estava naquele processo de constituição e de construção, o João Batista. E nós encontramos o Espírito de Deus alegrando aquela reunião e aquele encontro entre Isabel e Maria. O Espírito age aqui. É um exagero dizer que o Espírito Santo batizou João Batista. É um exagero, né? Mas que ele pulou e que ele sentiu a presença do Espírito Santo e que ele reagiu e que ele manifestou-se. Aqui está um grande argumento contra o aborto. Aqui está, porque o João Batista, ele identifica, mesmo no ventre, a presença do Espírito Santo, e ele reage a isso, demonstrando ali uma percepção e que, de fato e de verdade, na fase fetal e embrionária, a criança sente aquilo que acontece com a mãe. Então o Espírito Santo vai agir no Natal em Zacarias, na sua palavra profética. O Espírito Santo vai agir em Isabel e em João Batista e em Maria, alegrando aquele momento. Mas
o Espírito Santo vai agir no Natal de forma gloriosa, de forma extraordinária, de forma ímpar na vida de Maria, num terceiro momento. Eu queria que você abrisse aí, por gentileza, a Bíblia em Lucas capítulo 2, lá nos versículos 10 e 11. E aqui nós temos uma terceira vez que o Espírito Santo vai se manifestar no Natal. E nesta vez o Espírito vai se manifestar agindo no Natal, fazendo Jesus nascer em Maria. Jesus nasceu em Maria por obra poderosa do Espírito Santo. Jesus foi gerado em Maria pelo poder do Espírito Santo. E nós temos pelo menos aí 3 textos que evidenciam isso. O primeiro texto é o texto de Lucas 2, 10 e 11. Olha o que diz: mas o anjo disse a eles: não temam, pois eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu-vos um Salvador, que é Cristo Senhor. Aqui o anjo está falando com os pastores, e ele está dizendo que lá na cidade de Davi, que é Belém, Jesus nasceu. Algumas traduções bíblicas dizem que o anjo falou a palavra que o Espírito lhe deu, porque um anjo não pode inovar em suas mensagens, um anjo não pode inventar em suas proclamações, um anjo não pode ser criativo nas suas interações com os homens. Ou seja, um anjo não pode chegar, sair do céu e dizer assim: vou dar uma volta na terra e encontrando alguém eu vejo o que eu digo. O anjo não pode fazer isso. O anjo já sai do céu com uma palavra do Espírito, uma palavra de Deus, dada para ele transmitir aos homens. O mensageiro não inventa mensagem. O mensageiro não pode inovar na mensagem. O mensageiro não pode ser criativo na mensagem. O mensageiro, se ele é fiel, se ele é digno, e os anjos são mensageiros, ele só pode transmitir o recado que Deus deu, a mensagem que Deus deu. Logo, se o anjo está falando aos pastores: olha, eu quero que vocês não tenham medo, e eu quero que vocês vão a Belém, e lá em Belém vocês vão encontrar um menino envolto em panos, e vocês vão ver aquele que nasceu, aquele que foi gerado, porque ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Quando o anjo fala isso, o anjo fala pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é que age na boca, na palavra, na autoridade angélica, dando a mensagem aos anjos para que eles anunciem que Jesus Cristo foi gerado em Maria pelo poder do Espírito de Deus e pelo poder de Deus. Agora olha um segundo texto que vai falar sobre isso, que aí é mais explícito, é o Mateus capítulo 1, versículo 20, por gentileza. Aqui nesse texto de Lucas, os anjos falam que eles falam pelo Espírito, e eles também falam de uma obra do Espírito, que é a obra de gerar Jesus. Mas em Mateus 1:20, isso fica mais claro, quando diz assim: e projetando ele, aqui ele é José, isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. Nesse texto, Mateus faz questão de deixar claro que a Maria está grávida, ela está gerando, ela está gestando, porque o Espírito de Deus a envolveu. E foi o Espírito de Deus que no Natal fez Maria gerar Jesus, fez Maria receber Jesus, fez Maria ver dentro de si Jesus nascendo. Jesus nasceu em Maria pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo. Agora é interessante que Lucas vai falar sobre isso também de forma bem explícita. Eu queria ler com os irmãos essa conversa de Lucas, quando Lucas registra a conversa entre Gabriel e Maria, e lá no capítulo 1, versículo 34 e 35, que é um momento em que fica evidenciado de forma clara
que Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Jesus nasceu em Maria pelo poder do Espírito. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, não pela obra da carne, não pela obra do sangue, não pela obra humana, mas pela obra do Espírito, é pela obra do Espírito. O Espírito é que envolve Maria e gera Jesus. Olha o que diz Lucas 1, 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nós temos o maior papel do Espírito Santo no Natal. É muito lindo o papel do Espírito Santo tomando a boca do Zacarias para profetizar sobre João Batista. É muito lindo o papel do Espírito Santo agindo ali na vida de Isabel e do próprio João Batista e alegrando Maria. Mas a maior de todas as obras, a realização, a atuação magnífica do Espírito Santo no Natal é quando o Espírito Santo ele gera Jesus em Maria. Não tem ali uma coisa que é essencial para a geração da vida. O que é essencial para a geração da vida física? O gameta masculino se encontrando com o gameta feminino. Aqui está o óvulo e aqui estão os espermatozoides. Esse gameta aqui precisa se encontrar com esse. E quando eles se encontram, eles reproduzem células que viram tecidos e que viram corpo humano e que formam então o ser humano. No caso de Maria, ela diz: eu não conheço homem, não tenho gameta masculino, não tenho espermatozoide, não tem essa presença aqui. Mas aí o anjo vai e diz: fica tranquila, fica em paz, porque o Espírito de Deus gerará no seu interior o Filho de Deus, o Santo de Deus, o Filho de Deus, ele vai ser gerado no seu interior. O Espírito Santo desenvolveu um papel fundamental na encarnação de Cristo. Foi pelo poder do Espírito Santo que Maria concebeu Jesus e que Jesus nasceu no seu interior. Aí você diz: bom, e daí? E daí? O que eu tenho a ver com isso? O que nós temos a ver com isso é que do mesmo jeito que o Espírito de Deus gerou Jesus no coração de Maria, do mesmo jeito que o Espírito de Deus gerou Jesus do ventre de Maria e fez Maria ter Jesus dentro de si, é também da mesma forma nós só podemos receber Jesus na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Jesus só pode ser albergado e abrigado em nós se ele for gerado em nós pela obra do Espírito. Não é a obra do pregador, não é a narrativa do pregador, não é a dialética do pregador, a eloquência do pregador, não são os jograis que a gente apresenta, não são os louvores que a gente canta, não é a nossa afinação. Tudo isso é fundamental para a qualidade do culto, mas isso não é o que gera Jesus na vida das pessoas. O que gera Jesus na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz Jesus nascer no coração do homem. É o Espírito Santo que faz Jesus ser gerado na alma, na mente e no interior do ser humano. Ninguém que recebe Jesus, recebe de livre vontade. Ninguém que recebe Jesus, recebe porque é bonzinho. Ninguém que recebe Jesus, recebe porque tem interesse. Não! Só recebemos Jesus porque o Espírito nos levou a isso. A palavra foi usada pelo Espírito para nos convencer, quebrar as nossas resistências, quebrar as nossas amarras, e do mesmo jeito que foi um milagre gerar o corpo no ventre de Maria sem o gameta masculino, é um milagre extraordinário gerar em nós, aleluia, gerar em nós também a presença de Jesus, a paz de Jesus, a salvação de Jesus, o poder de Jesus e a presença de Jesus. O Nicodemos, ele foi conversar com Jesus um dia, e o Nicodemos quis entender como é que a salvação acontece, e Jesus vai dar uma aula para ele, em João 3, eu queria ler contigo, por gentileza, do versículo 3 ao 7, olha o que Jesus fala para o Nicodemos. João escreve aqui a conversa entre Jesus e Nicodemos, e aí diz assim, João 3, 3 a 7,
Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer já sendo velho? Não pode entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires se eu te disser: é necessário que você nasça de novo, é necessário que você nasça do alto. Nascer do alto, ter Jesus gerado em nós e nascermos novamente em Jesus. Isso não é obra da igreja, isso não é obra da religião, isso não é obra da cristianização, isso não é obra da catequização, não, isso é obra do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Não somos nós que convencemos, não somos nós que mudamos, não somos nós que moldamos, não somos nós que transformamos, não! Nós só podemos colocar essa pessoa diante de Jesus, nós só podemos colocar diante do Espírito Santo, e o Espírito é que vai trabalhando, é que vai moldando, é que vai agindo. Aqui estão homens e mulheres que tiveram Jesus gerado no coração e na mente pelo poder do Espírito Santo, e que nasceram de novo, não pela religião, nasceram de novo, não pela força da instituição, mas nasceram de novo pelo poder do Espírito. Nós somos nascidos de Deus, nascidos de Deus. Eu estava conversando lá na pousada com um rapaz. Todo dia quando eu termino de tomar café, ele chega na mesa e vai conversar comigo. E aí ele conversa comigo e ele diz assim: eu não acredito, vocês falam tudo, eu gosto de ouvir, acho bonito ouvir, mas eu não acredito. Aí ele diz: eu estou para ver um homem que vai me convencer. Eu disse para ele: você nunca vai ser convencido por homens. Não é homem, não é por força, não é por violência, não é por argumentação. É pelo quê? É pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito. O dia que o Espírito invadir teu coração, você vai decidir por Jesus. Aleluia, você vai nascer de novo. Jesus vai ser gerado no seu interior. E então você vai ser um novo homem, uma nova criatura, para a glória de Deus. O Espírito, ele é essencial, aleluia, para a nossa iluminação. O apóstolo São Paulo diz que sem o Espírito a gente vive em trevas, mas um dia o Espírito nos ilumina. Nós fomos iluminados. A gente é clareado, a gente é esclarecido, e aí então nós recebemos Jesus, nós recebemos a palavra, nós abrimos o nosso coração, e Jesus é gerado em nós. O Espírito Santo é essencial não só para a nossa iluminação, mas também para a nossa regeneração. Aliás, Paulo vai escrever a Tito, lá no capítulo 3, 4 e 5, ele vai dizer: mas quando a bondade e a misericórdia de Deus, nosso Salvador, se manifestarem, Ele nos salvou, não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a misericórdia, para nos lavar pelo poder regenerador e renovador. Regenerador e renovador do que, Paulo? Aí Paulo diz: do Espírito Santo. Quem ilumina-nos, quem regenera-nos, não é a instituição nos cristianiza, a instituição nos ensina a catequese, mas o que é que nos torna cristãos de fato? O que é que torna Jesus vivo em nós, e nós vivos em Jesus? É a presença do Espírito, é o poder do Espírito, é a obra do Espírito, é a glória do Espírito. O Espírito é essencial para a nossa iluminação, ele é essencial para a nossa regeneração, e ele é essencial para a nossa santificação. O apóstolo São Paulo vai dizer: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e sem culpa, e nós só conseguimos ser santos e sem culpa, não pela nossa vontade, não pela nossa força. A santidade, ela é uma obra do Espírito em nós. É o Espírito Santo que gera o desejo de dizermos não. É o Espírito Santo que gera a força para dizermos não. É o Espírito Santo que gera a disposição para entrarmos por um caminho de santificação. Nós só somos santos por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Não são as nossas escolhas. Nós seríamos incapazes de escolher, nós seríamos incapazes de decidir, mas por causa das inclinações da nossa carne, por causa da queda, mas o Espírito Santo age em nós, se move em nós, e ele nos santifica para a glória do Senhor. E por fim, o Espírito Santo, ele é essencial, não só para a nossa iluminação, não apenas para a nossa regeneração, não apenas para a nossa santificação, mas ele é essencial para a nossa adoção.
Aliás, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: porque todos vocês, todos nós, somos filhos de Deus pela fé em Cristo, e porque somos filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho aos nossos corações, e agora o nosso coração, Paulo diz em Gálatas 3,26, o nosso coração, ele clama o quê? Ele clama Abba Pai, ele clama Paizinho, ele diz: eu sou filho de Deus. E isso é fruto da ação do Espírito Santo. O Espírito que agiu no Natal, ele quer agir também na nossa vida. Ele quer agir na nossa alma, ele quer agir na nossa mente, ele quer agir na nossa história. Do mesmo jeito que o anjo disse: Maria, dá lugar para o Espírito. Aleluias. Hoje Deus nos fala através da sua palavra: cada um aqui dê lugar para o Espírito. Se nós dermos lugar para o Espírito, Cristo será gerado em nós. Se nós dermos lugar para o Espírito, nós seremos iluminados. Se nós dermos lugar para o Espírito, nós seremos regenerados. Se nós dermos lugar para o Espírito, nós seremos santificados. E se nós dermos lugar para o Espírito, nós nos sentiremos filhos de Deus. E chamaremos Deus de Pai, de Abba Pai, de Paizinho querido. E eu queria terminar lendo 1 Coríntios 12:3, por gentileza. Por gentileza, 1 Coríntios 12:3. Por favor. Diz assim: no entanto, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão por quem, irmãos? Senão pelo Espírito Santo. O Espírito agiu no Natal e o Espírito continua agindo em nós. Um dos estudos mais lindos que uma pessoa pode fazer é com base em Atos 10:38, que diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e livrando os oprimidos do diabo. E a gente pensar no Espírito Santo na vida de Jesus, a gente vai ver o Espírito Santo sempre sobre Jesus. Aliás, ele desce sobre Jesus lá no dia do batismo. Aí João, ele recebe uma palavra de Deus que diz assim: aquele sobre quem você ver, você perceber o Espírito de Deus descendo e permanecendo, este é o Filho de Deus. O Espírito permaneceu em Cristo, e o Espírito caminhou com Cristo, e o Espírito, Paulo vai dizer, ressuscitou a Cristo, e o Espírito ascendeu a Cristo, e o Espírito ungiu a Cristo lá no céu com o óleo da alegria, de modo que o Espírito que gerou Cristo aqui, aleluias, acompanhou Cristo até os céus, e agora ele é derramado sobre a igreja, sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre nós podemos receber esse Espírito também. Nesse dia do Natal eu quero deixar essa mensagem para você: abra o seu coração para o Espírito de Deus. O convite de Gabriel para Maria é: Maria, deixe o Espírito agir na sua vida. Se o Espírito agir na sua vida, atuar na sua vida, trabalhar na sua vida, você terá paz, você terá sosseguidão, você terá tranquilidade, os seus dias serão melhores, você terá salvação, você terá dons, você terá autoridade de Deus, você terá direção de Deus, você terá força. Eu quero receber o Espírito de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por cada um de nós aqui, e se você puder, por gentileza, ora a Deus dizendo: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, do mesmo jeito que o Senhor veio em Maria e transformou a vida dela, venha sobre mim também, e transforma e muda a minha vida. Nós pregamos a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Ó Senhor, nós pregamos a respeito desse efeito glorioso do Espírito Santo agindo na vida de Maria, gerando Cristo, e o Senhor, ó Deus, também age em nós, atue em nossa vida, trabalhe em nossa vida. O Senhor tem liberdade de conduzir os nossos passos. No ano de 2025, nós queremos caminhar guiado pelo Teu Espírito, orientado pelo Teu Espírito, consolado pelo Teu Espírito, fortalecido pelo Teu Espírito. Não nos deixe em nenhum momento vazios do Teu Espírito, insensíveis ao Teu Espírito, não, Senhor.
renova a nossa vida, renova a nossa mente, renova a nossa alma, renova a nossa força, renova a nossa expectativa, renova os nossos sonhos, os nossos projetos, renova, Senhor Deus, a nossa esperança, renova a nossa paz, através do Seu Espírito Santo maravilhoso dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.